Olá, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída. Eu sou o Edivaldo Santos, este é o seu canal Veja Aqui Agora News e este é o quadro Falando sobre o Assunto. Falando sobre o assunto de hoje, nós vamos falar sobre as promessas falsas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O título do assunto de hoje é o seguinte: transparência ou ilusão? Descompasso do governo Lula e as promessas falsas. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no quadro Falando sobre o Assunto. Mas antes de falar tudo sobre isso, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe este vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Agora sim, vamos aqui para os detalhes do quadro Falando sobre o Assunto. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião. Falando sobre o assunto. Antes de assumir a presidência da República, principalmente na época da campanha, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, prometeu um governo marcado pela transparência, justiça social e inclusão dos pobres no orçamento. Foi isso mesmo que ele falou durante toda a campanha. Muitas promessas e nada de cumprimento. Contudo, a atualidade real aponta para um quadro completamente diferente, contraditório, entre o discurso de campanha e as ações efetivas. No vídeo de hoje nós vamos analisar de forma crítica algumas dessas promessas, algumas dessas mentiras do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar das promessas não cumpridas e vamos também fazer uma comparação da situação atual à vivenciada no governo anterior. Fique conosco que tem muita coisa pela frente. Falando sobre o assunto. Uma das principais críticas de Lula feita a Bolsonaro era o sigilo de 100 anos. Quem não lembra disso, né? Nos debates, Lula bateu bastante nessa tecla. Lula martelou bastante sobre isso, dizendo que isso era uma vergonha, dizendo que no governo dele isso não iria acontecer, que isso ia acabar no Brasil. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. No entanto, desde o início da sua gestão, já foram registrados mais de 1.300 pedidos negados pelo governo da transparência. Ou seja, criticou o adversário, mentiu para a população, dizendo que isso ia acabar, mas é pior ainda. Essa discrepância reforça o sentimento de decepção de muitos eleitores brasileiros que acreditaram nessas promessas, achando que a alma mais honesta do mundo iria cumprir as promessas. É só conversa, é só promessa, é só blá blá blá, é só conversa para boi dormir, história para boi dormir. Outra promessa falida do Luiz Inácio Lula da Silva: colocar os pobres no orçamento. Dito o seguinte, a solução nossa vai ser assim. Primeiro, a gente vai ter que colocar o pobre no orçamento. O pobre tem que estar no orçamento da prefeitura, o pobre tem que estar no orçamento do governo e o pobre tem que estar no orçamento do governo federal. Entretanto, a situação atual reflete um cenário onde só a pobreza não persiste, como agrava. A cada dia que passa, a coisa ficando pior. O pobre mais pobre, o pobre sem ter o que comer, o pobre pagando mais caro, mas disse que ia ficar tudo beleza, né? A aprovação de uma reforma tributária com previsão de impostos sobre produtos de consumo básico e importados, como aqueles vendidos em sites da China, sites chineses, pesa ainda mais no bolso da população de baixa renda. Existem casos de pessoas que chegaram a pagar mais de 100% de imposto, mais de 100% de taxa por causa desse governo. E, inclusive, eu sou vítima dessa tragédia, dessa tramamóia. Antigamente, a gente comprava as coisas no exterior e era liberado passar até $50. Já comprei vários produtos, nunca paguei taxas, inclusive muito mais caro ainda do que $50. Mas agora é
tudo é taxado. Olha aqui, eu comprei essa mesinha de som, essa interface. Isso aqui é uma mesinha apropriada para você realizar lives profissionais nas plataformas. Eu comprei porque era muito útil para mim. Aqui no Brasil estava um preço e lá na China estava muito mais barato. Aí eu comprei, achando que estava tudo como era antes no quartel de Abrantes. Aí eu recebo um comunicado, eu teria que pagar mais de 100% de taxa. Como eu precisava do produto e mesmo assim ainda ficava mais barato do que aqui no Brasil, eu aceitei a pagar a taxa de mais de 100% promovida por esse governo pai dos pobres. Tem uma outra coisa também, a promessa, né? Quem não lembra da promessa de dias melhores, picanha na mesa, churrasco, todo final de semana, né? Quem não lembra? Durante a campanha, essa foi a ladainha. Uma boa parte do povo caiu nessa história, caiu no conto da picanha, caiu no conto do petista, caiu na mentira do Lula e hoje está aí reclamando, pagando tudo mais caro, sem picanha, sem cerveja, sem churrasco. Aí você diz, mas eu estou fazendo meu churrasco todo final de semana. Oh, que bom, que parabéns, né? É porque você não ganha o que o pobre ganha. Se você ganhasse o que o pobre ganha, você estaria na mesma situação que ele está, sofrendo, padecendo, chorando, tudo mais caro, sem picanha, sem a cerveja que foi prometida. Outra situação crítica é o aumento da inflação e a previsão de um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, de quase 28%, um dos mais altos do mundo. Governo dos pobres, é o governo do amor. Essas medidas afetam diretamente a classe trabalhadora e os pequenos empreendedores, que encontram dificuldades em manter seus negócios e sustentar a sua família, manter a sua família. O senador Magno Malta, ele gravou um vídeo falando sobre esse descompasso, falando dessas mentiras. Olha só o que ele falou. Mentiras repetidas, promessas quebradas. Esse governo vendeu uma ilusão de transparência e de justiça. Tudo que nunca e nem vai acontecer. Prometeu incluir os pobres no orçamento. Pobre dos pobres. Uma classe média cada dia menor, os pobres caminhando para a miséria. O preço dos alimentos disparados, a inflação indo galopante. Em comparação, no governo anterior, medidas como o auxílio emergencial e outros programas visavam mitigar ou aliviar os impactos econômicos da pandemia. Esses programas ajudaram e muito a reduzir a desigualdade momentânea e permitiram que muitas famílias atravessassem esse momento grave, esse momento complicado, esse momento difícil que foi o momento da pandemia. Todos que estavam passando por essa situação, esse momento difícil, teve um auxílio de R$600, que aliás depois transformou-se em Bolsa Família. E é bom inclusive falar aqui que disseram que o Bolsonaro iria acabar com o Bolsa Família. Pelo contrário, ele não acabou com o Bolsa Família e foi muito mais além. Aumentou o Bolsa Família para R$600, que antigamente era uma miséria dada por esse governo que hoje está aí. Olha, gente, a decepção com o governo atual está relacionada às altas expectativas criadas durante a campanha. Promessas como a quebra de sigilo, a inclusão dos pobres no orçamento e a diminuição do custo de vida ainda estão muito longe de serem cumpridas. Mas, com esse governo aí, tá difícil, tá complicado, que infelizmente a gente ainda vai ter que aturar isso por algum tempo. E aí, qual é a sua opinião? O que você acha de tudo isso? Deixe aí o seu comentário, tá bom? Peço também a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo, a gente se vê por aqui. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, falando sobre o assunto.